Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar quais os 3 fiagros de base 10 que atualmente têm pago os maiores rendimentos mensais aos seus cotistas. Vou aproveitar para fazer uma breve análise sobre cada um deles. Lembrando que, pelo fato deles terem altos rendimentos, já podemos notar que são ativos considerados high yield. E o que são ativos high yield? Pode ser fundos imobiliários ou fiagros. Aqui temos uma explicação. Então, o que são investimentos high yields ou fundos imobiliários high yield, fiagros high yield? Em tradução livre, high yield quer dizer alto rendimento. Sendo assim, o investimento deste tipo é caracterizado por oferecer um rendimento acima da média, o que atrai muitos investidores que buscam por boas oportunidades de querer diversificar sua carteira. Então, esses ativos têm a tendência a entregar um alto rendimento aos seus cotistas, porém, junto com esse alto rendimento vem também um maior risco de crédito, porque esses ativos têm uma maior possibilidade de sofrer algum tipo de calote. Não quer dizer necessariamente que ele vai passar por alguma situação de calote, porém a possibilidade é muito maior do que outros fundos considerados high grade, que são aqueles fundos considerados mais seguros. Então, fiagros high yield têm um maior risco do que outros fiagros. Então, é sempre bom você ter ciência nesse ponto para que você saiba no que você está investindo. O objetivo desse canal é ajudar você, investidor, a investir melhor o seu dinheiro, seja ele em fundos imobiliários ou fiagros. Sempre eu procuro aqui transmitir para vocês quais os riscos, as vantagens de estar assim investindo. E procuro ser também o mais transparente possível sobre as informações que eu passo para que você possa sim investir de uma maneira correta, uma maneira relativamente segura e depois não se arrepender dos seus investimentos. Eu vejo aí às vezes muitas pessoas falando que fundos imobiliários não prestam, fiagros não prestam, estão diminuindo o rendimento, estão se desvalorizando, mas muitos começam a investir sem ter o mínimo de conhecimento necessário. Então eu sempre procuro aqui transmitir da melhor maneira possível como você investir bem o seu dinheiro em fundos imobiliários e fiagros. Se esse canal já lhe ajudou ou tem lhe ajudado a investir melhor, deixa aí seu like como uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O primeiro fiagro é o AGRX11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 10,89. Como eu mencionei, todos eles são fiagros de base 10. Seu dividend yield no momento está de 16,90% e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 1,84. Então, é uma rentabilidade realmente muito significativa. E nos últimos 12 meses ele está com uma valorização aqui de 4%. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 10,17. Mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 10,89. Então, ele é um dos fiagros que atualmente está acima do seu P sobre VP, que atualmente está de 1,07. Então, ele está aqui custando 7% mais caro do que seria o seu preço justo. Sempre lembrando que fiagros eles investem de uma maneira muito similar aos fundos imobiliários de papel. Então eles investem o seu patrimônio em dívidas, porém do setor agro, diferente dos fundos imobiliários que é do setor imobiliário. E como eu sempre menciono nos meus vídeos, não é aconselhável você pagar ágio, no caso, pagar mais caro em ativos que mexem com crédito, no caso com dívidas. Então, no caso desse fiagro, não seria o melhor momento para poder investir nele. Apesar de ter pessoas investindo, já que ele está se valorizando, mas não seria o melhor momento. Como eu mencionei, muitos investidores compram ele nesse preço justamente por causa da sua alta rentabilidade. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 97 milhões de reais, então ainda é um fiagro pequeno. Ele conta aqui com um pouco mais de 12 mil cotistas, uma liquidez média diária de 300 mil reais. E podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui de 15 centavos por cada cota. Então, dessa maneira, ele vai ter uma rentabilidade nesse mês de 1,37%, que é realmente muito significativo. E aqui a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em dividendos. O menor valor que ele pagou foi aqui em janeiro de 2023, que ele pagou 10 centavos por cada cota, e seu maior rendimento pago foi aqui de 18 centavos, que durante 3 meses
ele pagou esse valor. Aqui no seu relatório gerencial, logo no início, podemos ver algumas informações. Primeiramente, podemos ver que ele tem ativos indexados ao índice CDI, com uma taxa aqui de 5,93%, e ele também tem ativos indexados ao índice IPCA, com uma taxa média aqui de 8%. Então, pelo menos os que estão indexados ao índice CDI têm uma alta rentabilidade. Então, poderíamos considerar, como eu já mencionei, como um ativo mais arriscado, né? Um ativo considerado, uma taxa considerada segura seria aqui CDI mais 3%, por exemplo. Aqui também podemos ver que 98% de todo o seu patrimônio está investido em títulos de crédito do agronegócio, então em CRAs. Aqui podemos ter uma noção maior como está alocado o seu patrimônio por ativo. Então, 89% do seu patrimônio está investido em CRAs, que é o seu principal investimento. Ele tem aqui 9% em Fiagro FITI e 2% está disponível em caixa. Com respeito à sua distribuição para o setor, podemos ver que ele tem uma alta exposição aqui ao setor de soja, 46%, e também com 21% ao setor sucro-alcooleiro. Então ele tem essas duas concentrações aqui. Eu sempre menciono que concentração nunca é positivo, né? Já que isso faz aumentar o risco de cada ativo. Quando mais diversificado um ativo ele for, ele consegue minimizar os eventuais riscos. E outro ponto a se prestar atenção nesse Fiagro, pessoal, é com respeito a algumas concentrações que ele tem. Então tem alguns ativos aqui, alguns devedores que ele tem um alto patrimônio investido em cada um deles. Como vocês podem ver aqui, tem ativos com 7% do seu PL, tem outros aqui com 11%, 9% também, esse outro aqui com 13%, então são concentrações. Como eu já mencionei, isso aumenta o risco. Então, se você decidir investir em algum desses ativos que eu vou mostrar aqui, tenha ciência dos riscos que ele tem. O próximo Fiagro, pessoal, é o RZAG11, atualmente sendo negociado a R$ 9,22. Seu dividend yield está de 16%. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota no acumulado o valor de R$ 1,48 em dividendos. Ele está com uma desvalorização de 4%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,59, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 9,22, então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,96. Então, diferente do fundo anterior, ele está com desconto aqui de 4%. Ele tem um patrimônio de R$ 652 milhões de reais, aproximadamente 19 milhões em caixa e conta com pouco mais de 81 mil cotistas. E tem uma boa liquidez média diária de 2,6 milhões de reais. Seu último rendimento anunciado foi aqui de 12 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento no mês de 1,23%. E mais aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos em dividendos. Então podemos notar que seu menor rendimento pago foi de 11 centavos por cada cota e seu maior rendimento pago até no momento foi de 14 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial podemos entender um pouquinho melhor sobre esse ativo. Então podemos ver primeiramente que ele tem 31 ativos, então 31 investimentos CRAs, e mais adiante eu vou mostrar que ele só investe dessa maneira. Todos os seus CRAs estão 100% deles indexados ao índice CDI. Então ele é totalmente dependente da variação da taxa Selic. Se ela continuar caindo, os seus rendimentos também vão cair. Como eu já mencionei, né, o seu indexador é o CDI em 100% dos seus CRAs. Aqui podemos ver o setor de atuação, no caso, seu portfólio por cultura. Então, o setor de atuação dos seus devedores, ele tem uma alta exposição aqui também ao setor da soja e ao setor do milho. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver o seu portfólio por garantias, no caso, quais as garantias que foram dadas para os seus devedores, caso eles não consigam cumprir com o pagamento mensal dos juros e correção monetária. Aqui também ele fala um pouquinho sobre as estratégias que ele usa. Então, seus investimentos atualmente, na sua grande maioria, são investimentos de longo prazo. E aqui embaixo também podemos ver o seu portfólio por região. No caso, a região de atuação dos seus devedores. Se destaca aqui em especial a região Centro-Oeste e a região Nordeste. E por último, pessoal, temos aqui esse Fiagro AAZQ11. Ele é um Fiagro muito recente, começou nesse ano de 2023. Lembrando que eu estou considerando aqui os Fiagros que pagaram pelo menos nos últimos meses os maiores dividendos. Não no acumulado dos últimos 12 meses, mas sim de pelo menos os últimos 2 meses. Tem outros Fiagros que pagam muitos rendimentos, porém no acumulado, provavelmente no acumulado pagava até mais do que esses que eu mencionei aqui, porém como a Selic ela tem diminuído,
muitos deles têm caído seus rendimentos. Esse Fiagro no momento está sendo negociado a R$ 8,84, está com dividend yield de 15,84% e nos últimos 12 meses por cada cota pagou o valor de R$ 1,40. Além disso, ele está com uma desvalorização de aproximadamente 12%. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,67, mas como vimos aqui em cima, está custando atualmente R$ 8,84, então ele também está com desconto. Seu preço sobre VP está de 0,91, então ele está com desconto de 9%. Tem um patrimônio de R$ 232 milhões de reais, conta com um pouco mais de 21 milhões em caixa e tem um pouco mais de 20 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de R$ 870 mil. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 12 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a uma rentabilidade de 1,32%. E mais aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de pagamentos. Como eu havia mencionado, ele é um fundo que começou nesse ano de 2023, então faz pouco tempo de existência. Seu menor rendimento foi pago aqui no mês de junho, que ele pagou 10 centavos por cada cota, e os dois maiores pagamentos foi realizado aqui no mês de março e no mês de janeiro, que ele pagou 15 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver a sua concentração por tipo de ativos, então quais os investimentos que atualmente ele tem. Então nota-se que 63,6% do seu patrimônio está investido em CRAs, ele tem 24,1% investido em outros fiagros, 9,3% investido em CRIs, 2,1% investido em FITICs e 2,3% em caixa disponível para futuros investimentos. Mais embaixo aqui nós podemos ver a sua distribuição geográfica, então nota-se que ele atua em várias regiões do país, então ele é bem diversificado com respeito à sua distribuição geográfica. Além também dos seus ativos, dos seus investimentos, diferente de outros fiagros que só investem em CRAs, ele aqui investe de 4 maneiras diferentes, o que é um ponto interessante. Aqui podemos ver a sua concentração setorial, no caso o setor de atuação dos seus principais devedores. Então ele tem algumas concentrações, porém ele é mais diversificado do que os fiagros anteriores que eu mencionei. Ele tem uma maior concentração aqui em empresas do setor de fertilizantes especiais e biodiesel. E subindo mais um pouquinho aqui podemos ver a sua concentração por risco, no caso quem são os seus devedores. E aqui vocês podem ver o nome de cada um deles. Então, pessoal, esses são os 3 fiagros de base 10 que atualmente mais têm pago rendimentos, pelo menos nesse último mês de novembro para dezembro. Eles foram os que pagaram os maiores dividendos aos seus cotistas, reforçando que maior rentabilidade, maior também o risco. Então preste muita atenção, tenha muita cautela ao investir em algum desses ativos. Se você decidir investir em algum deles, estude de uma maneira muito aprofundada para você ver quais os riscos, se você está disposto ou não correr esse tipo de risco para ter uma maior rentabilidade. Então, se você não está disposto a correr risco, esse tipo de ativo não é para você, beleza? Pessoal, espero aí que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aí seu like e até a próxima.